Oferecimento CIEAN. Estamos de volta com o nosso programa Ponto de Equilíbrio, uma parceria entre o Jornal do Comércio e o AmazonSat. Entrevistando hoje o economista Denis Mineve, que está falando para a gente um pouco sobre o panorama internacional, panorama econômico nacional e panorama local. Denis, eu guardei o segundo bloco para a gente falar um pouquinho do Brasil. E antes da minha próxima pergunta, eu vou te convidar a assistirmos ao nosso quadro Direto ao Ponto, para ouvir da população o que ela pensa a respeito do nosso tema de hoje. Vamos lá. O que falta para a economia do nosso país melhorar? Eu acho que falta a conscientização das pessoas, que todos devem fazer o melhor para as coisas andarem bem. Cada um fazendo a sua parte, acho que o Brasil vai melhorar. Não esperar pelos governantes, né? Tirar muitas pessoas que estão passando fome, né? Acho que isso é o mais importante na nossa sociedade. Transporte coletivo, que tem poucos ônibus. E quando os ônibus passam, custa demais, mais ou menos em torno de meia hora, 40 minutos. Muita gente fica na parada sem paciência, chega atrasado no trabalho. Mais propostas de empregos, os concursos que realmente venham ser realizados, concursos públicos para diversas áreas, que eles venham dar oportunidade para as pessoas de baixa renda, não só para a alta sociedade, mas sim para o alto, médio e baixa classe. Então acho que é isso. Denis, por aqui tudo indica, os indicadores que têm sido postos apontam para um abalo na confiança que tem travado os investimentos. Isso vem da inflação que subiu e reduziu a confiança das famílias e das empresas no desempenho econômico. Como isso afeta a nossa economia? Bem, o Brasil, eu acredito, atingiu o limite do atual modelo econômico. O atual modelo econômico, ele iniciou em 94, com o Plano Real, e depois mais ou menos 10 anos de estabilidade, seguidos de 10 anos de expansão, que fizeram com que crédito e consumo puxassem a economia. Além disso, as exportações também ajudaram o novo ciclo das commodities puxado pela China. Bem, o ciclo das commodities está se encerrando. Da mesma forma, nós estamos atingindo um limite do crédito, do endividamento das famílias e do que só o consumo consegue fazer. Então, o governo ainda pensa dessa forma. Essa redução ao consumo, então, ela chegou ao seu limite. Tenta empurrar mais consumo, mais consumo. Esse não é mais o caminho para o Brasil. Esse foi o caminho e foi muito produtivo por cerca de 10 anos, mas ele já chegou ao seu limite. Hoje, eu acredito que a direção que o país precisa seguir é um pouquinho diferente. É uma direção de melhor infraestrutura, por exemplo, e de menor burocracia, para libertar um pouco as forças do capitalismo no país. O governo ainda busca direcionar a economia. E o governo tem um papel de direcionar a economia. Em muitos países, ele direcionou a economia. Mas no Brasil, eu acredito que nós já extrapolamos esse modelo e exageramos muito. Então precisamos retrair um pouco e permitir que a iniciativa privada vá à frente. Essa filosofia aí de criar os gigantes nacionais, de induzir o protecionismo, de fortalecer alguns nichos especificamente em detrimento da competição, você discorda totalmente desse pensamento, dessa corrente? O Brasil de expansionismo. O Brasil já tem, por exemplo, digamos, um gigante nacional, a Ambev. Foi construída sem a ajuda do governo, foi construída pela competência mesmo de gestores. Por outro lado, tem gigantes nacionais que tentaram ser construídos para conquistar o mundo. Um lado a Oi, o JBS, e nenhum desses teve grande sucesso nessa empreitada. Por quê? Porque o governo viu uma coisa e a iniciativa privada viu outra. O governo não tem o papel de tentar entender a lógica da iniciativa privada e não vai conseguir se tentar. Nós já tivemos no governo e vimos bem o quanto você erra tentando imaginar o que o resto do mundo pensa. Então, essa visão do governo, ela é anacrônica. Ela serviu no momento, ela não serve mais hoje, mas, sendo as mesmas pessoas, essas são as únicas ideias que elas têm. Denis, enquanto o ministro da Fazenda, o glorioso Guido Mantega, diz que a alta do dólar não tem impacto na inflação, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, a autoridade monetária brasileira, diz que sim. Quais são as consequências desse visível descompasso entre a política monetária e a política fiscal? Eu vou responder em duas partes. A primeira
é que é uma resposta simplesmente matemática. Quando alguma coisa fica mais cara, isso é inflação. Então, quando o câmbio se deprecia, tudo que é importado fica mais caro e matematicamente, por obrigação, gera inflação. A segunda parte da resposta é que o Banco Central está tentando conter a inflação e por outro lado, o Ministério da Fazenda está tentando estimular a economia. São dois movimentos contrários. Com esse movimento do Ministério da Fazenda, o que você tem é mais consumo. É aquele modelo, mais crédito, mais consumo, tentar arrastar a economia à força com crédito e com consumo. É um modelo que teve o seu momento. O Brasil foi de 2003 a 2010 brilhantemente com esse modelo, mas estamos em 2013. Esse tempo passou e o modelo já não faz mais sentido. Em termos de política externa, você afirmaria que o Brasil escolheu os parceiros equivocadamente? O Mercosul tem definhado, ninguém se entende. Enquanto isso, os países que pactuaram, vou mencionar aqui o Chile e a Colômbia, que pactuaram com os Estados Unidos, não param de crescer aqui no nosso continente. O Mercosul é uma iniciativa mais política do que econômica, né? Então, não vou adentrar no campo político, que não é minha área. Mas do ponto de vista econômico, definitivamente esses não são os melhores parceiros com os quais nós devemos estar abraçados. Ainda mais com a recente inclusão de Venezuela, esse é um cenário muito difícil de lidar economicamente. É muito difícil você falar legitimamente para um empresário que ele deve investir numa Argentina ou numa Venezuela, dados os riscos óbvios, claros, de economias que, por exemplo, manipulam os seus dados estatísticos. Assim, não são economias que gerariam muito interesse. Eu certamente não investiria em nenhuma das duas. Mencionando os BRICS, aquele bloco que foi muito festejado antigamente, não faz muito tempo assim, mas o Brasil era uma das estrelas. Essa estrela brasileira, ela tem perdido o brilho. Deixamos de fazer nosso investimento, nosso dever de casa, investimentos em infraestrutura, e o nosso crescimento, por conseguinte, tem estagnado. Você acha que essa força desenvolvimentista está correndo para que lado agora? Eu acho que a nação ainda não se convenceu de que esse modelo não vai dar certo, ou não vai conseguir tirar mais uma gota dele nos próximos 5 ou 10 anos. Então, eu acho que provavelmente 1, 2 anos nós vamos continuar com esse crescimento baixo. A partir daí, em algum momento, nós vamos nos tocar que precisamos de um modelo diferente, um modelo de maior produtividade. E a partir daí nós temos chance de mudar. Muito bem, e assim nós chegamos ao final deste segundo bloco. No próximo bloco nós vamos falar sobre economia no Amazonas. Até já. Oferecimento CIEAN. Conheça o Memorial Petrônio Augusto Pinheiro.